malta, daqui Remédio, sejam muito bem-vindos ao canal da KV Music Beats. E, efetivamente, o YouTube, a internet tem destas coisas, é maravilhoso. Quanto mais vídeos eu faço, mais ideias eu tenho para vídeos. Quanto mais vídeos eu posto, mais feedback eu recebo aqui de vocês, mais me questões colocam e mais vídeos surgem. É uma bola de neve que nunca mais acaba e eu continuo a agradecer sempre todo esse feedback, todo esse apoio, toda essa confiança no meu trabalho que tem vindo a acontecer aqui neste canal da KV Music Beats, todos os dias, todas as semanas, todos os meses. Só este mês somos mais de 800 aqui no canal, malta. Muito obrigado por estarem aqui e hoje vou responder aí diretamente a uma questão que foi colocada no último vídeo pelo Headbone Hair, em que ele questiona o seguinte. Eu acho que isto também é uma questão do vosso interesse. Ele coloca a seguinte questão: onde poderia eu investir tempo para eu ser um artista de backstage? Isto porquê? Porque no último vídeo eu falei como é que vocês aumentam a fanbase, como é que criam um projeto musical, como é que vocês se destacam e ganham um reconhecimento como protagonista principal do vosso trabalho. Isso passa muito por passar pelos palcos, por estar em contacto direto com as pessoas. E quando falamos de música, no sentido clássico, é isto que estamos a falar, é de entregar arte às pessoas. Por isso é que eu foquei muito o mundo real. No entanto, existe um mundo paralelo, efetivamente, onde estão todas as hipóteses que não vão de encontro com aquilo que eu falei, e por isso é que o pontapé de saída foi nesse sentido. Agora vamos entrar então na toca do coelho, vamos ao fundo da questão, vamos ao cerne. Eu acho que é muito importante falarmos sobre isto, porque o dito rato de laboratório, o trabalho que ele faz, se ele fizer com prazer, é das melhores coisas que há. Eu basicamente, neste momento, sou mais rato de laboratório do que propriamente artista, porque estou muito mais focado em cursos, em ensinar, em outro tipo de atividades relacionadas com a música. Eu trabalho muito mais no backstage neste momento. Em tempos não foi assim. Nós, talvez ao longo dos vídeos e com o tempo chegaremos lá, eu entrarei em maior detalhe sobre a minha história, sobre aquilo que eu fiz. No entanto, não é isso que interessa agora, nem acho que seja isso que vai agregar algo a vocês. O que vai agregar é o conhecimento que eu tenho, é os anos de experiência que eu também tenho com este tipo de assunto e é isto que eu vou falar com vocês. Porque ser rato de laboratório é muito bom, é sem dúvida muito bom. E eu quando fiz os vídeos anteriores, reforço, eu não os quis desvalorizar. Eu não quis desvalorizar os ratos de laboratório, porque eu sou um deles. Ratos ou nerds, como vocês queiram chamar, ou geeks. Sim, porque eu também já falei nisso no outro vídeo, que é que vocês vão começar a fazer música, a achar que vão ser os fodões, mas aquilo que vocês vão descobrir e aquilo que se vão tornar efetivamente é nos grandes nerds, que é aquilo que nós todos somos, que trabalhamos com música. E ainda assim, nesse meio, há sim saídas profissionais e há muita coisa que vocês podem fazer. É isso que eu vou esclarecer aqui neste vídeo e passar para vocês. Antes de avançarmos, vou apenas pedir aí o vosso like para fortalecer. Caso estejam aqui pela primeira vez, não se esqueçam, carreguem no botão vermelho de inscrição e ativem o sino das notificações para receberem todos os nossos uploads. Já agora, muito rapidinho, também estamos nas redes sociais, portanto, se quiseres seguir-nos por lá, fica à vontade. Bora lá então. A primeira saída, acho que é a mais clássica e a mais utilizada e resulta muito em certos meios, que é produzirem outros artistas. Isto é, vocês podem até não estar focados na produção do vosso álbum, podem não estar focados nos shows, não estarem focados nas pessoas, mas estarem focados realmente em fazer algo sério no backstage. Uma dessas hipóteses, por exemplo, para os produtores de hip-hop, é fazerem instrumentais para MCs, para pessoas que cantem, efetivamente. Agora, a pessoa que vocês vão entregar o vosso trabalho tem muita responsabilidade, ou se não mais que vocês mesmos, com aquilo que vai fazer com o vosso trabalho, não é? A responsabilidade é muito grande, porque tanto pode destruir-vos o vosso instrumental, como pode fazer daquilo um super hit rádio, por exemplo, com a coisa mais simples, tá? Portanto, isso seria uma hipótese. E isso também são degraus que se vão caminhando. A gente começa a produzir para os nossos contactos mais próximos, para as primeiras pessoas que nós conhecemos que fazem rap, de repente conseguem ganhar alguma evidência, começar a crescer, mesmo dentro da própria internet. É mais lento o processo, na minha opinião, e vão conhecendo pessoas, vão conhecendo cantores ou MCs melhores e conseguem ir progredindo porque vão cedendo ou vendendo instrumentais a artistas cada vez melhores. Portanto, se esse artista que está a usar o vosso trabalho for competente, ele pode transformar efetivamente o vosso trabalho num super trabalho. E o melhor de tudo é se ele vos der créditos. E isso de dar créditos acontece muito em certos movimentos. Por exemplo, no hip-hop, é muito comum o MC dar o crédito na própria música, não nos créditos do álbum, lá quase aquelas informações que ninguém vai ver. Não. No caso dos MCs, eles dão uma especial atenção ao produtor. O produtor é uma parte integrante e ele é sempre, ou quase sempre representado ou indicado quando se trata realmente de uma grande obra. Nesses movimentos, noutros não tanto, noutros é mais vendido, muitas vezes quando se compra os direitos exclusivos
a autoria passa para a pessoa que comprou a exclusividade de direitos, por exemplo, depende muito da situação. Mas há movimentos em que isso pode beneficiar-vos muito, tá? Por isso é uma questão de começarem a produzir outros artistas que cantem, neste caso, ou que possam dar uso, até podem ser DJs, para fazer um remix, um mashup, artistas que possam reutilizar o vosso som e fazer daquilo realmente uma grande obra. Esse é um bom ponto de partida. Eu acho que uma segunda grande hipótese, e que eu mesmo já passei por isso, é a produção temática. Eu gosto muito de produção temática e nós temos aqui um inscrito no canal, que é o Anime Game. Ele segue aqui o canal há algum tempo, está a disponibilizar instrumentais para serem passados aqui no canal. Ele produz e remixa à base da cultura anime, desenhos animados. O estilo de trabalho dele anda muito à volta disso, e isso também tem um público específico. Eu mesmo já passei por isso quando usava o Fruity Loops. Houve uma altura em que só remisturava e só produzia temas da Sega Mega Drive, da Sega Genesis. Foi uma das melhores consolas que eu tive até hoje, foi a minha primeira consola e continua a estar no meu top 3 consolas que eu já tive até hoje. Eu tive uma fase em que só remisturava sons de Mega Drive e aquilo também tinha um público, aquele público mais geek, mais interessado nos detalhes do jogo. E então eu acho que a produção temática é uma cena muito fixe, aprendem muito no processo, é muito bom e podem se focar nisso, criar a vossa comunidade, depende de onde estejam, é claro que há muitas variantes, há muitos fatores variantes e existem muitos outros temas que poderiam pegar e podiam especificar para fazer produção temática. Uma outra hipótese e que eu acho muito válida e para mim é a melhor de todas. Esta hipótese que eu vou apresentar agora como artista de backstage é a melhor de todas. Porque vocês podem querer ser um artista de backstage e ao mesmo tempo estarem preparados para subir num palco e maximizar ou potenciar mais o vosso trabalho, principalmente ao vivo, que é utilizarem standalone controllers ou standalone DAWs, que é o caso, por exemplo, da MPC, do Push, do Circuit, entre outras. Existem vários equipamentos, ou a Machine, por exemplo, da Native Instruments, existem vários equipamentos que não precisam de computador para trabalhar. E o próprio processo de aprendizagem e de prática de beatmaking e produção passa pelos MIDI drums ou pelos drum pads, que é a cena. Por exemplo, eu tenho aqui o Launchpad, dá para explicar bem. Isto é bem parecido ao Push a nível do tamanho de botões, que é nós estarmos a fazer o instrumental todo aqui em live act, quer seja em modo session view, quer seja em modo drum rack. Agora aqui para o caso da malta que entende o Ableton Live. Tá? E o facto de conseguirem dominar toda a parte de beatmaking na ponta dos dedos, isso pode efetivamente ser algo muito bom para se apresentar ao vivo. Eu adoro ver shows da MPC, já vi alguns, e é preciso ter um skill do caraças para dominar aquilo. E de repente, em vez de estarem a fazer um beat, podem estar a fazer um mix, podem estar a fazer um set numa dessas DAWs standalone ou portáteis, que é o caso desses equipamentos que eu citei. Por exemplo, isso é muito bom porque vocês podem ser realmente aqueles geeks ratos de laboratório que estão a produzir em estúdio só ou em casa, mas estão a usar a parte humana para o fazer, que é os dedos, fazer todo aquele esquema de drums, de melodias, construir ali a música em tempo real, o chamado MIDI pad, pronto, é isso. E isso é uma boa saída porque junta precisamente aquilo que eu falei no vídeo anterior, tudo o que eu falei no vídeo anterior aplica-se a quem queira desenvolver o skill em cima do palco com controladores MIDI, nomeadamente pads. É claro que se dominarem keys e pads, ou se dominarem um machine, por exemplo, e dominarem um teclado a nível de teoria musical, vocês poderão ser efetivamente uns animais de palco, garanto-vos. E se juntarem uma componente de DJing, a nível de mixagem, ter ali algumas percepções de transições, de ambiência, de conduzir o público, por exemplo, vocês podem criar uma cena sensacional, mas digo-vos mesmo de boca cheia, sensacional. É preciso muito treino, é preciso conhecerem muito bem a solução que têm, quer a nível de computador, a nível de tempos de resposta à latência, a nível dos controles MIDI, todo o clock da vossa solução tem que estar ali a bater na perfeição. Isso exige muito treino, muita prática, mas eu acho que é uma saída muito boa, é efetivamente domarem ou serem domadores de uma DAW standalone ou portátil, como o Novation Launchpad não é, atenção, isto é um controlador MIDI que controla o Ableton, não tem software interno, não tem autonomia, não entendem? Portanto, há diferença entre MIDI controller e standalone DAW ou standalone controller. Uma outra hipótese, ou uma outra saída também muito boa e muito válida, e que eu gostava muito de poder ter essa experiência um dia mais tarde, que é produzir música para games, para jogos. Quem é que não gostava de vocês que produzem beats, que produzem música, terem uma música vossa num dos vossos jogos favoritos? Sei lá, num Metal Gear Solid, num GTA, por aí vai, temos jogos que nunca mais acabam, mas eu acho que era uma cena sensacional. Pelo menos para mim, que curto bem games, curto bem jogos, sempre joguei desde criança, daí também ter remisturado muitos jogos de Sega, adorava ter a minha música, por exemplo, numa banda sonora de um jogo, ou até mesmo num software, independentemente do tipo de software. Gostava mais dos games, claro, mas
produzirem para aplicações informáticas, para jogos ou até mesmo para a televisão, para séries televisivas, estarem na parte toda da edição, as músicas que vão aparecendo no fundo, nas aberturas, nos fechos, tal e qual como acontece aqui no canal, não é? Vocês também podem fazer isso, também podem produzir nesse sentido e estarem, lá está, mais uma vez em background. Quem ganha os créditos é a editora, ou distribuidora, ou criadora do jogo. Vocês estão lá só nos créditos quando a pessoa acaba o jogo, né? É um pouco ingrato, mas pode ser muito satisfatório, porque toda a parte musical de um jogo, não é? Tem muita importância em toda a experiência, em toda a imersão, em toda a sensação, não é? E prazer que um jogo dá. Eu, pelo menos, eu falo por mim, a música tem muita importância nisso. Portanto, produzir no backstage ou no background para criação de software, jogos, TV, etc., também seria uma boa alternativa. Por falar em produção de software, vocês também poderão, por exemplo, ser criadores de samples, criarem um banco de samples e produzirem para produtores. Ou darem ferramentas para produtores, serem desenvolvedores de VSTs, serem mesmo desenvolvedores de DAWs. Imaginem trabalhar na equipa do Ableton Live a fazer o Ableton Live 10. Seria sensacional. Como vocês sabem, o Tiago Duarte, o nosso mentor de Fruity Loops aqui do canal, ele lançou o Daily Beats VST, por exemplo. Para além de beatmaking, para além de ser beatmaker e fazer beats, por exemplo, o Tiago Duarte também tem essa vertente. Ele também cria samples de banco para outros produtores, isto é, fornece ferramentas a outros produtores. Lançou agora o primeiro VST dele, o Daily Beats, que foi lançado aqui no canal com uma skin exclusiva, portanto, se vocês não têm, corram e vejam o link que está na descrição, o card que está a aparecer agora, aí com o link para o vídeo e para o tutorial download do Daily Beats VST. Totalmente gratuito, ainda são alguns instrumentos com 7 skins, pá, muito completo, recomendo que saquem e experimentem. Mas isso seria uma boa alternativa também. Serem vocês mesmos os criadores de ferramentas para produtores, começarem a criar o vosso projeto, tal e qual como o Daily Beats está a fazer. Outra saída, embora um pouco mais profissional, foge um pouco ao âmbito do nosso beatmaking aqui, né? do nosso círculo de ação, que é o beatmaking, a produção em modo sozinho, digamos assim, somos nós, o nosso computador, os nossos equipamentos. Seria produzirem artistas em estúdio, não é? Porque todos os grandes nomes que nós vemos aí na rádio, na televisão e na comunicação social, ou mesmo fora disso, mas com sucesso, não é? Todos eles, para além de terem sido eles a criar a música, houve sempre ali um produtor executivo ou um produtor responsável por toda a construção, arranjo e toda a elaboração do som, não é? Ou dos sons. E vocês podem ser esse produtor também, vocês podem ser o gajo que está lá em estúdio a comandar a cena, como é que os artistas estão a gravar, o que é que vão fazer, quando, como, não é? Fazem ali a supervisão toda da gravação de uma música em estúdio e depois arranjam, trabalham com o técnico de masterização ou com o engenheiro, etc. Portanto, vocês também podem ser esse gajo, não têm destaque nenhum, não têm praticamente obra nenhuma a nível de composição ou produção, é vossa sempre, mas aí a produção passa para um patamar mais profissional. Porque a produção, depois também, o termo produção, quando nós falamos, sou produtor, calma. Se nós formos à origem da palavra de produtor musical, nós não temos nada a ver com produtor, se nós formos por aí. Nós somos beatmakers. Depois então começamos a mexer com produção. E a produção é uma cena que se ganha com o tempo. A percepção de produção, tá? E a parte mais difícil de um trabalho de um produtor, na minha opinião, é conseguir colocar aquilo que está a idealizar e a imaginar numa faixa física, numa gravação. Conseguir coordenar toda a gente de maneira a que aquilo saia exatamente como ele quer. Esta para mim é a tarefa mais difícil no produtor, sem qualquer dúvida. Mas isso seria uma boa alternativa também, caso tenham essa disponibilidade e esse conhecimento. Podem ser artistas de backstage, ou serem produtores de backstage, neste caso, que orientam e gravam outros artistas. E a última hipótese que eu queria falar aqui é efetivamente produzirem para a internet. Não é produzirem para a internet no sentido de produzirem para vocês mesmos com o vosso nome, mas, por exemplo, produzirem gratuitamente, cederem instrumentais gratuitos, chamarem a atenção nas descrições, na dinâmica do vosso canal, por ser gratuito, por exemplo, porque se for bom, vão haver criadores de conteúdo a vir buscar o vosso material, que tem o vosso nome associado, obviamente, e também podem crescer dessa forma, porque há milhares e milhares e milhares de criadores de conteúdos pela internet que precisam de músicas gratuitas, que não produzem música, e vocês podem ser um desses artistas a disponibilizar músicas para outros criadores de conteúdo, tá? E esse criador de conteúdo acaba por vos dar créditos. Mas por falar nesta questão de dar créditos, era o que eu também queria deixar aqui no final do vídeo, comentado, é que os produtores têm muita falta de visibilidade, é verdade. Por isso é que eu fiz também o vídeo anterior, para vos dar um bocado de motivação e correrem atrás. Tentarem procurar tocar um instrumento, tentarem utilizar a voz, tentarem, não serem só os beatmakers de dois dedos. Eu acho que isso é importante. E o vídeo anterior, para além de ser um mindset, também foi um vídeo motivacional para ver se vos punha aí o bichinho dentro, para vocês começarem -se a mexer, tá? Mas a verdade é que os produtores como nós, e que fazem beats, fazem instrumentais, produzem outros artistas, têm muito pouca visibilidade, é um facto.
ok? São muito poucas as pessoas que têm o cuidado de ver os créditos de uma faixa. Epá, eu desde que faço música que sempre fiz isso e sempre tenho um trabalho em mãos com as informações do trabalho, eu dou muita importância aos créditos de um trabalho. Eu sou daqueles gajos que fica até ao fim do filme no cinema para ver os créditos do filme. Não estou a brincar, eu saio da sala quando os créditos acabam. Assim como odeio canais abertos que cortam a porcaria dos créditos no fim dos filmes. A SIC, por exemplo, TVI, RTP, quase todos os canais, até os de cabo. Até já os de cabo fazem isso. Que é, o filme acaba e cortam os créditos do filme. Passam logo à publicidade. Eu acho que isso é uma grande falta de educação. Não sei que acordos é que eles têm com os criadores desses filmes, ao ponto de poderem fazer isso, não é? Mas para mim, o filme acaba quando acaba os créditos, porque eu quero saber quem fez parte daquilo. E eu acho que hoje em dia são muito poucas as pessoas que valorizam isso. Sempre foram. E por isso é que os produtores são muito desvalorizados, ou não lhes é dada a atenção devida, porque muitas vezes muitos trabalhos são bons devido àquilo que o produtor fez. Às vezes o artista não tem quase trabalho nenhum se o produtor esmerou-se ali com uma grande produção, tá? E por isso, mais uma vez reforço, por isso é que eu fiz o vídeo anterior e eu sei, malta, eu sei que isso acontece, eu lido com isso todos os dias, há muitos anos, vocês também já estão a habituar a isso, por isso vão-se habituando. A nossa visibilidade muitas vezes é quase que nula. Então o que é que têm que fazer? Tentarem agregar mais skill, tocar outro instrumento, usar a voz, pensarem numa ideia bacana, criarem um projeto, usarem massa cinzenta. Nem sempre a música se resume à atuação em si, ao cantar, ao tocar, ao fazer beats. Também tem muito a ver com o nosso pensamento e com aquilo que a gente projeta, com as ideias que a gente tem. A cena de refletir, meditar, tudo isso ajuda a levar-nos para a frente e a trazer-nos ideias refrescadas. Era isto que eu queria dizer neste vídeo, espero que estas dicas vos tenham ajudado e tenham sido uma mais-valia. E para fechar, gostava de deixar aqui um pedido de opinião. Se chegaste a esta parte do vídeo, vou-te pedir muito encarecidamente que me digas aí em baixo o que é que tu achas se eu fizer um vídeo comentando os artistas que concorrem aos ídolos. Concorrem ao America Got Talent, ou ao Portugal Tem Talento, ou ao Brasil Tem Talento, não sei como é que se chama, não é? A cena de nós nos tornarmos bons através de um programa de televisão. Isso também é um tema que eu posso falar aqui. Eu até tenho mais ou menos uma estrutura para esse vídeo, tá? Mas quero saber de vocês, o que é que vocês acham se eu falar sobre isso? Fizer um vídeo sobre os programas de televisão e se eu recomendo ou recomendaria ou não vocês concorrerem a eles para se tornarem conhecidos. Essa seria a primeira hipótese. E a segunda é aquilo que eu acho de DJs, que apenas utilizam CDs. Isso é um tema que eu gostava muito de falar e debater com vocês, até porque muitos de vocês que estão aqui no canal trabalham assim, e eu gostava de vos dar umas dicas, mas gostava de saber da vossa opinião, o que é que vocês acham desses dois temas. Epá, se a taxa de aprovação e se houver aí feedback suficiente, eu avançarei e falarei sobre isso, vou-vos deixar também a minha dica, o meu feedback e a minha experiência em relação a isso, por isso não se esqueçam de comentar. Para além de comentar, não se esqueçam de deixar o like, caso tenham gostado do vídeo. Se estão aqui pela primeira vez, não se esqueçam de se inscrever, reforço. Vejam as listas de reprodução que estão na descrição, com todos os cursos do canal, para não perderem nada. Se não tiverem nada para fazer, tiverem um tempinho e quiserem aprender, é nestas listas de reprodução que estão na descrição, onde temos conteúdo sério para produtores e beatmakers. E por fim, para terminar, não se esqueçam de acompanhar nas redes sociais, Facebook, Twitter, Instagram, Dailymotion e por aí vai. Estou aí para isso, para vos dar suporte, para vocês estarem mais próximos do projeto e para trocarmos uma ideia do privado, que é isso que nós fazemos muitas vezes no Facebook, e vocês que me assistem não me deixam mentir que eu nesse aspecto não falho, tá? Era só isso que eu queria dizer, malta. Mais uma vez, muito obrigado pela vossa atenção. Meu nome é Remédio, vou ficando por aqui, despeço-me com um grande abraço e rola!